Após mais de 500 dias de conflito armado entre Rússia e Ucrânia, a ADRA continua fornecendo ajuda humanitária. Aproximadamente 3 milhões de pães, mais de 4 milhões de cestas básicas de alimentos e 225 mil vales-refeição foram distribuídos pela Agência Adventista. Convenção anual da Ásia é aberta com um chamado para ser fiel. Filme sobre câncer infantil é lançado em Campuri, no Brasil. Escola Bíblica de Férias na Romênia utiliza Game Heroes para ensinar lições espirituais. Essas e outras histórias você vai ver e ouvir agora aqui na NN. O conflito armado entre Rússia e Ucrânia ultrapassa os 500 dias. Dor, morte, sofrimento e caos, não apenas entre os países, mas ao redor do mundo. No meio de tudo isso, organizações como a Agência Adventista ADRA estão fornecendo ajuda e assistência humanitária. Desde o início do conflito, a ADRA já distribuiu cerca de 3 milhões de pães, mais de 4 milhões de cestas básicas de alimentos e 225 mil vales de refeição. A ADRA Ucrânia tem ajudado desde 1993, mas mudou drasticamente desde 24 de fevereiro de 2022. Devido à invasão russa da Ucrânia, a necessidade de ajuda humanitária aumentou. Graças aos nossos parceiros internacionais e às pessoas comuns em todo o mundo, conseguimos prestar ajuda às pessoas afetadas. Graças aos centros de assistência e reabilitação centralizados, conseguimos implementar com sucesso tanto os componentes existentes e adicionais de assistência para responder à AOS novos desafios trazidos pela guerra. Desde o início da invasão em grande escala, a ADRA Ucrânia tem fornecido assistência alimentar na forma de pão, mantimentos, kits de alimentos e vales alimentação. No abrigo, a nossa organização distribuiu vouchers para materiais de construção, combustível sólido e sistemas de aquecimento. A restauração habitacional é uma necessidade urgente nas situações em curso. Na evacuação, a assistência foi fornecida a 28.894 indivíduos, enquanto mais de 35 mil pessoas utilizaram nosso serviço de ônibus. Mais de 47 mil beneficiários receberam assistência financeira graças aos nossos parceiros. Essa iniciativa tem sido extremamente essencial. Pelo menos 408 unidades de equipamentos médicos foram fornecidas aos estabelecimentos de saúde pública e 85 instalações médicas receberam tratamento de alta qualidade para as pessoas afetadas pelas hostilidades. Itens não alimentares também fazem parte dos nossos esforços. Mais de 5.500 pessoas receberam lençóis, bancos de energia, geradores, sapatos e roupas. Devido à crise em curso, muitas pessoas perderam o acesso à água potável. Graças aos nossos esforços conjuntos, a equipe da ADRA Ucrânia conseguiu satisfazer as necessidades de mais de 45 mil beneficiários. Nossa organização entregou mais de 411 mil litros de água potável e mais de 417 toneladas de ajuda humanitária. Projetos de perfuração de poços foram implementados para garantir água potável para os moradores locais. Diversos tipos de suporte têm sido fornecido a mais de 80 mil beneficiários. Psicólogos altamente qualificados têm ajudado inúmeras pessoas a se recuperarem em nossos centros de proteção de deslocados internos.
No total, 8.207.387 beneficiários receberam a sua assistência, e este número está a crescer. São todos uma causa comum, pois só juntos podemos fazer a diferença e tornar este mundo um lugar melhor para se viver. Pouco antes da Convenção de Educadores Adventistas da América do Norte em Phoenix, mais de 40 professores de ciências embarcaram em uma jornada com cientistas do Instituto de Pesquisa de Geociência, o GRI, da Igreja Adventista para explorar paisagens magníficas. Entre elas estão o Parque Nacional da Floresta Petrificada, o Grand Canyon e o Monumento Nacional do Vulcão da Cratéria do Pôr do Sol, localizados no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Após vivenciar as maravilhas da natureza e absorver as informações apresentadas, os educadores participaram de discussões e workshops aprofundados com os doutores Roni Nalim, Ben Clausen, Tim Standish e Raul Esperanti. Eles exploraram maneiras de mesclar efetivamente fé e ciência em suas aulas e foram lembrados de respeitar a ciência enquanto permanecem fiéis a Deus e à Bíblia. Mais de 2.300 membros e apoiadores dos serviços adventistas leigos e indústria ASE, o maior número em anos, participaram do evento anual da organização. A reunião foi realizada no Centro de Convenções de Kansas City, em Missouri, Estados Unidos, com o tema Reavivados para Testemunhar, Unidos, Transformados, Enviados. A convenção incluiu momentos de louvor, inspiração, oração e relatórios de ministérios e iniciativas de divulgação de membros da ASE, cujo lema é compartilhar Cristo no mercado de trabalho. Os participantes receberam um chamado claro para buscar não o sucesso, mas a fidelidade como a principal prioridade na vida. Em seu sermão, o evangelista internacional Mark Phelan fez um apelo para colocar a fidelidade a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus não nos chama para uma vida de popularidade, poder ou prestígio. A palavra de Deus nos chama para a fidelidade, fidelidade a Cristo, fidelidade aos ensinamentos de Cristo, fidelidade à Igreja de Cristo e fidelidade à missão de Cristo. E há uma relação muito próxima entre esse tema de fidelidade, o derramamento do Espírito Santo e avivamento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês esta noite. A relação entre a fidelidade a Cristo e o avivamento. A relação entre fidelidade aos ensinamentos de Cristo e avivamento. Fidelidade à Igreja de Cristo e avivamento. E fidelidade à missão de Cristo e avivamento. Começamos olhando brevemente para a vida de alguém que foi fiel. A igreja é revivida porque homens e mulheres são revividos. Fidelidade a Cristo é sempre a base, sempre o fundamento para testemunhar por Cristo. Por isso, nosso tema é revivido para testemunhar. Pegue sua Bíblia, por favor, e vá para Apocalipse capítulo 2. O 7º Campuri da Igreja Adventista na região sudeste do Brasil teve algo além das tradicionais competições entre equipes, momentos de louvor e adoração a Deus e laços de amizade. O acampamento realizado na Faculdade Adventista de Minas Gerais, a FADMinas, foi o palco para o lançamento do filme Ele Vem. O longa-metragem, roteirizado por Francis Matos e gravado em 7 dias, aborda o tema do câncer infantil. O filme conta a emocionante história de João e Camila, 2 adolescentes que enfrentam a dura realidade da doença. João, diagnosticado com leucemia, luta bravamente contra a enfermidade ao lado de Camila,
a melhor amiga que ora por um milagre divino para a sua cura. Ele Vem foi a inspiração para um musical apresentado no Campuri que destacou a história da criação, redenção e retorno de Jesus. O filme incentivou os desbravadores a doarem medula óssea e doadores foram registrados. Cada pessoa registrada teve o nome incluído em um banco de dados. Ele Vem será lançado em breve na plataforma de streaming adventista Feliz 7 Play. Agora vamos falar sobre um programa muito especial coproduzido pelo Departamento de Comunicação e pelo Escritório de Arquivos, Estatísticas e Pesquisa, ambos da Sede Mundial Adventista. O episódio que vamos destacar é sobre o início da missão adventista na Espanha. A história de hoje é sobre dois dos primeiros missionários adventistas na Espanha, os irmãos Frank e Walter Bond. Você pode acessar livremente essa história e outros 4.000 artigos no site da enciclopédia adventistas.org. Frank e Walter Bond eram dois dos 11 filhos de agricultores, James e Sarah Bond, por volta de 1870. Frank é o mais alto na fileira de trás e Walter está ao seu lado esquerdo. Frank e Walter se formaram no Hildesburg College, precursor do atual Pacific Union College, em 1899. Após a formatura, os dois irmãos foram para Phoenix para vender livros adventistas. O evento decisivo que os colocou em um caminho missionário foi o acampamento da Califórnia em Fresno, de 30 de setembro a 12 de outubro de 1902. A palestra principal das reuniões foi sobre missões estrangeiras. Frank e Walter se voluntariaram. Eles partiram para a Europa em 26 de novembro, e menos de 2 semanas após Walter e sua noiva, Leola, se casarem. Para assistir o episódio, visite a página oficial da Igreja Adventista no YouTube e procure pelo segmento ASTR and This Week in Adventist History. Os vídeos estão em inglês. Vamos fazer uma breve pausa, mas voltaremos em alguns instantes com muito mais notícias do que a Igreja Adventista está fazendo ao redor do mundo. Por que Deus fez as zebras com listras? O fato de a natureza ser bela desperta a nossa curiosidade. Na visão do evolucionismo, a beleza é, na melhor das hipóteses, uma feliz coincidência. Não havia um planejamento e alguns traços adaptativos existem para nos agradar. Mas as listras da zebra têm algum propósito? Alguns disseram que estão lá para confundir os predadores. No entanto, uma nova pesquisa descobriu que o simples tom de cinza de um elefante é muito mais eficaz para essa função. Talvez haja um motivo diferente. Talvez Deus, que ama a variedade e beleza, tenha criado as listras da zebra para trazer alegria ao mundo. Pode ser que exista uma função para as listras da zebra. Mas se tudo que foi criado deve ter um propósito, que propósito melhor poderia ter o Deus Criador, que é amor, do que trazer alegria à sua criação? Quando o amanhã te deixar inseguro, Ele garante que há tempo certo para tudo. Se as tragédias da vida angustiarem seu coração, Cristo te convida a lançar sobre ele sua ansiedade e promete cuidar de você. Não há ferida que ele não possa curar. Não há vazio que ele não possa preencher. Não há distância que te faça estar só. Seja forte e corajoso. Ele estará ao seu lado, onde quer que você for. Meu pai é baixinho, mas mesmo assim, quando crescer, quero ser do tamanho dele. O meu é um ótimo cozinheiro, mas tem umas ideias bem ultrapassadas. O meu é bem experiente, o que faz dele a pessoa mais sábia do mundo. Todo pai é diferente, mas todos nós, na verdade, somos filhos do mesmo pai. O vídeo que vamos ver agora mostra a luta entre o bem e o mal pelo domínio da humanidade e a vitória
história de Cristo por meio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As imagens são do Hope Channel Índia. No dia 8 de junho, durante o segundo dia da reunião, quando as pessoas receberam a viagem remanescente da voz do servo de Deus como uma mensagem emocionante e provocadora de coração, elas foram tocadas por sua mensagem. A mensagem tocou 800 a 1000 pessoas que estavam reunidas para receber a mensagem. Após o término da reunião, as pessoas foram convidadas para a oração de libertação. Durga, uma mulher, veio para a oração de libertação. Seu nome prova que ela pertence à comunidade hindu. Ela tinha o nome de uma deusa hindu. À medida que os pastores começaram a orar por ela, a mulher, possuída pelo demônio, começou a gritar e a se debater. 4 pessoas possuídas pelo demônio se juntaram à equipe de oração. Todos eles começaram a gritar e a se debater. Havia um silêncio absoluto. Pelo poder do Espírito Santo, todos eles foram libertos de ataques demoníacos. Essa libertação milagrosa foi testemunhada por cerca de 800 a 1000 pessoas que compareceram à reunião. Isso causou um impacto profundo nas mentes das pessoas de que Jesus Cristo é o verdadeiro e vivo Deus. Havia poder na oração e os laços de Satanás foram quebrados. A tristeza da família foi transformada em felicidade pelo poder do Deus vivo. Durga e sua família entregaram seus corações a Jesus. Ela reside em uma vila onde não há igreja adventista. Todos os sábados planejamos realizar uma igreja em casa na nova vila onde Durga reside. Louvado seja Deus, devido a essa reunião, uma nova vila conheceu Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia em Yangon, Myanmar, organizou uma conferência de 2 dias de assuntos públicos e liberdade religiosa. O evento teve como foco a ideia de que a liberdade religiosa pode ir longe com Deus por meio da oração. O encontro reuniu líderes adventistas locais e representantes de várias missões e igrejas em todo o mundo. O pastor Nelson Paulo, diretor de liberdade religiosa para a Igreja Adventista na região do sul da Ásia-Pacífico, fez a apresentação principal, enfatizando o papel da oração em guiar as pessoas nos desafios sociais. A conferência contou com discussões em painel sobre tópicos como o apoio de grupos religiosos à liberdade, diálogo interreligioso para a harmonia e as responsabilidades das autoridades públicas em respeitar crenças diversas. A reunião terminou com um apelo à ação para os participantes compartilharem as ideias e discussões em suas comunidades, promovendo entendimento, respeito e colaboração, ao mesmo tempo em que preservam a liberdade religiosa e os direitos de todos os cidadãos. Vamos viajar para Madagascar, país africano banhado pelo Oceano Índico. Ali vive Ranja, uma ex-bruxa que entregou a vida a Cristo por influência da Rádio Mundial Adventista. Desde então, ela se tornou uma plantadora de igrejas e ganhadora de pessoas para Cristo. Conheça Ronja, a bruxa de Madagascar. Os aldeões a contrataram para impedir que os ladrões de gado desenfreados roubassem seus rebanhos. Mesmo sendo muito poderosa, capaz de curar pessoas, fechar a boca de crocodilos e fazer balas pararem, eu era miserável. Quando a Rádio Mundial Adventista agiu, os espíritos malignos não tinham controle sobre ela. Ela aprendeu que Jesus é o poder supremo. Depois do batismo, ela fundou 3 igrejas adventistas do sétimo dia. Uma bruxa lançando feitiços se transformou em uma ganhadora de almas para a igreja.
Advent Health e o time de basquete Orlando Magic se uniram para reformar 20 quadras ao ar livre na região central da Flórida, nos Estados Unidos. Tom Johnson nos conta algo muito importante que está acontecendo como resultado da parceria. Olá, pessoal. Meu nome é Tom Johnson. Vamos para o lado de fora para jogar basquete. Esta é a quadra de basquete do Lee P. Moore Park, em Sanford. A Advent Health fez uma parceria com o Orlando Magic para reformá-la em benefício da comunidade. Essa é a terceira de 20 quadras na Flórida Central que estamos trabalhando para torná-las novas novamente. O objetivo é simples: incentivar as crianças a brincarem, se exercitarem e simplesmente serem saudáveis. Na verdade, tudo se resume à nossa missão de estender o ministério de cura de Cristo. E, na verdade, é isso que estamos fazendo aqui hoje, em colaboração com o Orlando Magic. A Igreja Adventista na América do Norte compartilha o poderoso Evangelho de Cristo por meio de ajuda humanitária. Através do programa Micro Shelters, pequenos abrigos em Oregon, os adventistas estão suprindo as necessidades de falta de moradia. Em Tillamook, Oregon, a igreja adventista local se associou a outra organização para disponibilizar microabrigos para aqueles que estão em transição de viver sem abrigo. Essas pequenas casas, que medem cerca de 3 por 4 metros, são construídas para serem facilmente transportadas de um local para outro. Elas possuem uma cama, além de eletricidade e aquecimento. Os microabrigos foram criados como uma solução para a crise habitacional em Tillamook, onde muitos residentes têm dificuldade em encontrar moradias acessíveis. A igreja também oferece chuveiros e instalações de lavanderia gratuitas. Mais de 20 jovens nos Estados Unidos com idades entre 18 e 28 anos participaram na construção da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Escuchaca, no sul do Peru. Entre as tarefas, os voluntários colocaram blocos de cimento nas paredes e moveram materiais de construção. Além disso, ao longo de 2 dias, eles atenderam mais de 300 pacientes com exames médicos gerais, limpezas dentárias, exames de vista e orientações farmacêuticas. Dedicar tempo e recursos para a construção de pequenas igrejas nas comunidades mais vulneráveis são atos de generosidade de estudantes norte-americanos que viajam para diferentes países através de Maranatha Volunteers International, um ministério de apoio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em uma rua movimentada ao longo da costa de Montenegro, um restaurante vegano serve como centro de influência. Os clientes não apenas desfrutam de uma refeição saudável e nutritiva, mas também têm a chance de aprender sobre Jesus. Em uma rua movimentada de Montenegro, um restaurante vegano adventista se prepara para o almoço. A costa de Montenegro atrai turistas de toda a região dos Balcãs. O restaurante é um ponto popular. A comida é preparada com carinho e só os melhores ingredientes são usados. Abrir um restaurante como esse cria oportunidades de conversar com clientes sobre muitos assuntos. Sobre nossa missão, assim que começamos, nos perguntaram no domingo por que ficamos fechados no sábado, por que fechamos mais cedo na sexta, e essa foi uma ótima oportunidade para conversar sobre a lei de Deus, e porque o sábado é um dia importante para nós. E além de respeitarmos o sábado, também respeitamos a lei de Deus sobre a saúde. Os clientes vêm pela comida, mas alguns saem com muito mais. Também temos vários livros, nos quais eles podem encontrar informações sobre muitos assuntos. Se uma mãe vem com os filhos, nós temos um livro. Também conversamos sobre educação, e é uma oportunidade para orientar as crianças no caminho certo. Se conversamos sobre saúde, temos livros em russo e em sérvio que falam de saúde, sobre fumo, entre outros. São livros que dão conselhos sobre como viver de forma saudável,
como ter uma vida ativa e como desenvolver o nosso caráter. Durante a pandemia, os funcionários do restaurante distribuíram Bíblias e livros do Espírito de Profecia, o que fez muitos clientes perguntarem sobre a Igreja Adventista. Quando as restrições do distanciamento social diminuíram, o restaurante começou a oferecer experiências presenciais. Damos aulas de culinária a cada 2 semanas, quando as pessoas podem provar e ver como a comida é preparada. É uma oportunidade para participarem na preparação e nós explicamos por que a nossa comida é boa para elas. Ao se conectar com as pessoas e atender suas necessidades, centros urbanos de influência como esse restaurante implementam um método de ministério de Cristo. Com o tempo, as pessoas aprendem sobre Jesus. Deus nos chama para espalhar uma mensagem de esperança. Então, como você pode transformar seu negócio, seu hobby ou suas atividades em um ministério? Heroes. Este foi o tema de uma escola bíblica de férias realizada pela Igreja Adventista de Bacău, em Sabanasti, Romênia. O nome é uma alusão ao principal jogo de perguntas bíblicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Heroes, que ensina lições sobre personagens bíblicos de forma lúdica e contemporânea. Crianças de 2 a 14 anos estudaram diariamente sobre um personagem da Bíblia. Miriam, Samuel e Rode foram alguns dos estudados. Como parte do programa, o jogo bíblico Heroes foi promovido por meio de logotipo em camisetas e código QR que levava à página de download nos diplomas de formatura. As crianças participantes e os ajudantes louvaram a Deus pela escola bíblica de férias. I am not ashamed of the gospel. Não me envergonho do Evangelho. É o destaque musical desta semana. A música é interpretada por Shanley Nicole Caballero Gunida e foi originalmente transmitida na sessão da Conferência Geral de 2022 em St. Louis, Missouri, Estados Unidos. We're an anchor for those who are hurting. Shanley é das Filipinas e é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região do sul da Ásia Pacífico. Sometimes it's not always easy. Bem, estas foram as notícias da NN. Acesse Canal Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube, inscreva-se e aproveite compartilhando os excelentes conteúdos postados constantemente ali. Antes de nos despedirmos, eu quero que você conheça boas notícias do livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. O texto diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Visite sempre o nosso canal no YouTube e nosso site oficial de notícias, adventist.news/pt. Mais uma vez, adventist.news/pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.